Grande abraço aí, meus amigos! Tudo bem com vocês? Vamos chegando para mais um vídeo aqui no canal para falar da classificação do Internacional para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Teve um show, grande atuação, craque do jogo, o Dourado, Rodrigo Dourado, com hat-trick e tudo mais. E o Grêmio campeão, tricampeão da Recopa Gaúcha e algumas coisas que são interessantes analisar. Beleza? Então, compartilhe o vídeo com os amigos e vamos juntos debater o futebol. Bora lá! Show de bola então, meus amigos. Vamos aí então repercutir a dupla Grenal. Falar da classificação. Começar pela classificação do Internacional para a Copa Sul-Americana. O marcador de 5-1 diante do 9 de outubro no Beira-Rio. E que teve aí o grande destaque, Rodrigo Dourado marcando 3 gols, né, o hat-trick, né? E o Internacional que teve suas dificuldades no primeiro tempo. O Internacional que terminou o primeiro tempo em 1-1, abriu o marcador com o Dourado no cruzamento. Dourado, que é muito bom na jogada aérea, abriu o marcador para o Internacional. E depois o 9 de outubro acabou empatando uma jogada aérea, uma falha individual do René, que foi o que teve uma atuação um pouco abaixo, né? Teve o Edenilson que fez uma partida regular, não foi aquele Edenilson aí das outras partidas, mas fez uma partida aceitável. Tyson entrou muito bem no lugar do Maurício, que teve uma lesão. O Maurício teve uma boa movimentação também, mas o Inter ainda apresentando, criando oportunidades e tendo ainda dificuldade na finalização, mas que teve aí o Rodrigo Dourado numa noite iluminada, né? Numa noite realmente inspiradora, né? O Internacional que se guardou, né? Alguns jogadores foram poupados ali na rodada passada do Campeonato Brasileiro para o Cuiabá, e o Inter precisava aí então vencer a partida, vencer no mínimo de 2-0 para conseguir essa classificação, porque daí o Inter desclassificado seria mais uma eliminação no time do Inter nesta temporada, né? O Internacional conseguiu bem a classificação diante do 9 de outubro, que era um time fraco e um time que já estava eliminado, né? Mas o Inter fez o dever de casa. E aí o protagonismo desta classificação do Internacional foi, na minha opinião, do técnico Mano Menezes. O técnico Mano Menezes é o protagonista, o principal responsável pela classificação do Internacional aos oitavos. Levou o Internacional aos oitavos de final. Por quê? Em bem pouco tempo, ainda tem muita coisa a ajeitar. Ele organizou o time do Inter, fazendo o simples, o óbvio, definiu um time titular, né? E deu um padrão tático à equipe. O Internacional se viu um Inter organizado e o Mano Menezes recuperando alguns jogadores. O Rodrigo Dourado era um jogador que estava de saída no Internacional. Um jogador que estava fora dos planos. O Inter contratou Gabriel, Liseiro, e estava de saída o Rodrigo Dourado. Arquivado, perdeu espaço no Internacional. Tudo por conta de erros da diretoria, né, do futebol do Internacional, contratando treinadores inexperientes, treinadores incompetentes, né? Enfim, e agora veio Mano Menezes, um treinador experiente, que sabe padrão tático, um bom treinador, não é tudo que passou por seleção brasileira e tudo mais. E tem o Paulo Autuori, o coordenador técnico, que é um profissional que fez um bom trabalho no Atlético Paranaense e que ajudando muito na diretoria, ajudando muito no futebol aí. Então, se viu hoje o Internacional mais organizado e a recuperação de alguns jogadores, Edenilson, Rodrigo Dourado, o Tyson entrou bem e realmente é um jogador importante, né? O Wanderson,
Se fala na questão que o centroavante, o Internacional precisa definir ter um jogador, um definidor lá na frente, porque não pode um time em que os atacantes não fazem gol. Né? O Rodrigo Dourado fez 3 gols. Né? Estevão fez um gol, um garoto que está surgindo e está ganhando seu espaço, isso é muito importante. E algumas situações aí do jogador mais avançado do Internacional. Acho que o Tyson pode ser esse jogador, ser o jogador mais à frente, né? Aí ser um falso 9, né? Acho que ele é um jogador que tem essa qualidade aí da finalização, jogar lá na frente com o Wanderson. Tem o Thiago Galhardo que está retornando e pode ser esse jogador, que teve um momento muito bom com o Eduardo Cudê. E o Mano Menezes está sendo um técnico recuperando os jogadores. E quem sabe o Thiago Galhardo ser esse jogador, recuperando esse jogador, ser essa alternativa. O Cadorini entrou, eu gosto muito de um jogador que merecia uma oportunidade, uma sequência. O alemão também, acho que o alemão não é à toa. Em 3 jogos fez gol e deu vitórias ao Internacional. Né? O David, por enquanto, ele não está conseguindo ser esse jogador. Né? Então acho que o alemão merece uma sequência. Acho que o Tyson pode ser esse jogador lá na frente. E o Thiago Galhardo, que está retornando aí para o Internacional, pode ser esse jogador. Né? Há muito a ser feito, mas o Inter hoje é um time que tem padrão tático, é um time organizado e por isso jogadores que estão sendo vaiados pela torcida, que estão sendo incontestados, né, voltam a aparecer. Edenilson, Rodrigo Dourado, principalmente o Rodrigo Dourado. Aí eu fico pensando, será que o Patrick não seria útil no Internacional hoje? Com um time organizado, Vitor Cuesta, né? Fica o questionamento. Mas o Internacional aí agora precisa focar no Campeonato Brasileiro. O Internacional aí que pega o Atlético Goianiense em casa, o Inter precisa vencer para não se distanciar aí da parte de cima da tabela, o que é muito importante. Classificação importante que pode dar aí ao Internacional uma tranquilidade aí até para esse próximo jogo aí contra o Atlético Goianiense. O grande Rodrigo Dourado se destacou, foi o craque da partida, jogador recuperado, titular absoluto do Internacional, e realmente é o camisa 5 do Inter. Né? Vamos falar um pouquinho do Grêmio, o Grêmio que foi tricampeão da Recopa. Ah, mas não vale nada a Recopa, pegou um time fragilizado, fraco, que é o Glória de Vacaria, mas serviu para, primeiramente, minimizar um pouco a pressão que é Grêmio em cima do Roger e também do vice de futebol Denis Abraão. O Grêmio que tem pedreira, 2 jogos fora, contra o Vila Nova e também contra o Vasco da Gama. E não vale nada, mas era um jogo, um título que não podia perder. Se o Grêmio perdesse esse jogo, perdesse o título, né? Pressão enorme e realmente para a sequência desses 2 jogos fora que o Grêmio precisa pontuar. Precisa ganhar do Vila Nova, no mínimo ganhar do Vila Nova e empatar com o Vasco. Mínimo. Empatar os 2 jogos ou empatar e perder um vai ser muito ruim, porque o Grêmio está fora do G4 e situação complicada. O Roger ele testou um esquema tático 3-5-2, volta do Kahneman, importante a volta do Kahneman, porque daí Kahneman e Jeromel, a dupla campeã da América, retornando, é importante, né? O Rodrigues se ouviu bem também nessa linha aí, nesse esquema de 3 zagueiros. O Sarará pela direita é um jogador, uma alternativa aí para a lateral direita. O Grêmio que tem a deficiência aí nessa posição. O Edilson machucado, o jogador que não está dando conta do recado aí da equipe do Grêmio. Então, uma fragilidade, tá frágil, né, a questão da lateral direita do Grêmio. O Grêmio tem uma fragilidade aí nessa posição. E o Sarará deu conta do recado, nessa posição aí na lateral direita, na ala direita, né? Mas se ouviu muito bem contra o Ituano, jogo que eu acabei
fazendo lá pela Lidu Esportes. Você que gosta de transmissão de futebol, vai lá no Lidu Esportes, um projeto meu com a Lilia Mendes. E o Elkson marcou o seu primeiro gol com a camiseta do Grêmio, né? O Janderson foi o melhor em campo, do lado tricolor. E esse esquema aí de 3 zagueiros, será que pode acontecer no time titular, na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Vamos supor Rodrigues, Jeromel e Kahneman, Sarará, a princípio na ala direita, o Nicolas pela esquerda, né? E aí o Campaz, Benítez, um meio de campo que não... mesmo num jogo em que o adversário muito fraco não conseguiram jogar, são 2 jogadores que não estão conseguindo jogar. Acho que o Campaz ainda tem que jogar pelo meio, e aí quem sabe o Janderson aparecendo pelo lado direito, e aí o Biel na esquerda, e aí tem essa briga agora de centroavante, o Elkson e o Diego Souza. O Elkson é um jogador definidor e também é um jogador que se movimenta um pouco mais que o Diego Souza. Tem-se uma ideia também de os dois jogarem juntos. Aí tem a questão que o Grêmio ganha um definidor, mais um definidor. Mas o problema está na criação do Grêmio. Está na criação do Grêmio. Acho que o Grêmio fez o dever de casa, a obrigação de ganhar essa Recopa, para não aumentar, né, digamos assim, essa pressão que já existe, né? E para testar algumas situações aí, né? O Janderson jogou bem, continua sendo uma alternativa. O Sarará também, o Rodrigues e o Kahneman. É o que se viu de positivo. E quem sabe esse esquema de 3 zagueiros. E o próprio Elkson aí como alternativa também lá na frente. E o Thiago Rosa, categoria da base do Grêmio, na ala esquerda. Uma alternativa aí caso o Nicolas não consiga jogar, porque o Diogo Barbosa é um jogador que não sabe por que está ainda no Grêmio, né? Então é isso. Serviu para experimentar, para o Roger experimentar algumas situações, testar algumas coisas, algumas individualidades e também um novo esquema de jogo, né? E o Grêmio aí então que se prepara para 2 jogos fora, pedreira, e vamos ver o que vai acontecer. Beleza? É isso então. O que vocês acharam aí do Grêmio? Esses testes aí, o 3-5-2, Janderson se destacando. Claro, é um adversário fraco, né? Um adversário glória de vacaria. Mas se destacou, fez até inclusive um golaço de bicicleta. O Elkson marcando aí a alternativa aí, quando o Diego Souza não poder atuar. Enfim, e o Internacional que se classificou aí então para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, e que pega o Atlético Goianiense, jogo que o Inter precisa vencer. E aí, o que vocês acharam? O Inter é classificado às oitavas da Sul-Americana e o Grêmio tricampeão da Recopa. Esses testes aí, o que se pode aproveitar para a sequência aí na Série B do Campeonato Brasileiro? Quero a tua opinião. E claro, se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, deixa o like. Não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações. Beleza? E deixa os comentários aí. E compartilha aí com os seus amigos, o pessoal ver aí esse trabalho aqui, falando sobre a dupla Grenal. Beleza? Um forte abraço a todos, meu muito obrigado. Valeu!